Boa tarde, eu sou a Cíntia, eu sou estudante do 7º período de licenciatura em matemática pela IFTM de Uberaba. Meu polo é frutal e hoje eu vou estar apresentando uma aula para vocês da matéria Métodos e Modelos Matemáticos. Eu escolhi o tema divisão para o 7º ano, onde eu vou estar fazendo a explicação da matéria da divisão e depois vou fazer de uma forma lúdica uma brincadeira. Então vamos lá. O objetivo da divisão é realizar divisões envolvendo números inteiros, retomar a regra de sinais, que eu vou estar explicando também sobre a regra de sinais, que muitas crianças, muitas pessoas têm essa dificuldade, do menos com menos é mais, do mais e menos é menos. A gente vai estar falando também e realizar cálculos mentais de divisão de números inteiros. Vamos lá. A divisão é uma das 4 operações das quatro operações básicas, né? Aí tem a adição, a subtração e a multiplicação, que são as 4 operações. Mas eu escolhi fazer um jogo que vai ser mostrado mais pra frente, que é o Stop das Divisões. E eu vejo que hoje as crianças têm muita dificuldade, não só com a divisão, mas como a adição, a subtração e a multiplicação. E é muito importante ser feita a base, né? Que é no Fundamental 1, que são da adição e da subtração. Lá também começa a multiplicação e a divisão, aprofundando no ensino fundamental 2, né? Então, vou apagar isso aqui e a gente vai estar falando da divisão. A divisão é um número que consiste em fragmentar, em dividir. Você possui uma coisa e divide, doa, vamos se dizer. Às vezes tem muitas crianças que não gostam que fala doa, você vai dar, mas o doar, o dividir é muito humano, né? Então a gente ensina as crianças que a gente tem, por exemplo, uma laranja, temos 2 laranjas e vamos dividir por 2 crianças, no caso, né? A gente divide por 2 crianças. Se você tem 2 laranjas, divide por 2 crianças, então vai ficar uma criança e uma laranjinha, que é igual a uma criança e outra laranjinha, né? Isso a gente ensina mais no ensino fundamental 1. No ensino fundamental 2, a gente já pode começar a já mostrar as operações, a mostrar os termos, que é muito importante. Agora eu vou estar passando os termos para eles. Por exemplo, o termo P de produto dividido por N, que sobra A, vamos pôr B aqui, que sobra um valor aqui, vamos pôr de resto. O P fica sendo o dividendo, no caso.
dividendo, você tem ele e divide pelo divisor, que é o M. Aqui fica sendo o quociente, que é o número que você multiplica pelo divisor que dá o dividendo. E aqui, esse número aqui, fica sendo o resto. Fica sendo o resto. Então, por exemplo, você tem um número dividido. Por exemplo, você tem um dividendo, que é um número, e o divisor, que é o número que você divide. Aqui, o quociente é o número que você multiplica pelo divisor que dá o dividendo. Pode dar o dividendo aqui e aqui restar zero, ou restar a sobra, no caso. Então, vamos partir para a seguinte explicação. A gente vamos fazer uma divisão aqui, exata no caso. Ó, 28 dividido por 2. Para a gente achar, a gente pode tanto pegar, a gente pega o primeiro número, que número a gente multiplica, que para a gente achar a divisão, a gente primeiro multiplica. Que número que eu vou multiplicar aqui, que vai ser igual a 2 no caso. Se eu multiplicar por 0, vai ser 0. Então, não é. Então, se eu multiplicar por 1, 2 vezes 1, 2. Então, eu achei. Então, 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2 é 0. Abaixo o outro. 8. Que número na tabuada do 2 que eu multiplico que dá 8? 2 vezes 2, no caso, é 4. 2 vezes 3 é 6. 2 vezes 4 é 8. Então, eu achei, né? Então, quer dizer que 4 vezes 2 é o número 8. Sobrou 0. Eu fiz assim, mas você pode de cabeça, porque na 7ª série eles já sabem que 14 vezes 2 é 22. Nessa divisão, deu exata. Mas pode acontecer de não ser exata, de sobrar resto e ser uma dízima periódica. E 4, 4, 4, 4, 4, 4. Entendeu? Então também é muito importante saber a multiplicação. Porque a multiplicação é a conta inversa, a divisão. Entendeu? Vamos lá. Aqui eu vou fazer uma que não é exata. Por exemplo, 29 dividido por 2. Entendeu? Aí eu sei. Vou fazer de novo. 2 menos 2, 0. Abaixo 9. Que número na tabuada do 2 que eu multiplico que dá 9? Não tem. Então, vou escolher o número que mais se aproxima, que é o 4 no caso. Aí, vai dar 8 e sobra resto 1. No caso, entendeu? Nesse caso, não sobrou resto, é porque o 28 é divisível por 2. E nesse caso, sobrou o resto 1, porque 29 não é divisível por 2. Por isso que sobrou o resto 1.
Eu vou passar alguns exemplos, vou explicar aqui, para que os alunos fixem um pouco a matéria, para depois a gente passar para o jogo, que é a ideia central do tema. Por exemplo, a gente vamos fixar sempre 25 dividido por 5. Se eu pegar só o 2, não dá. Então, tem que pegar os 2. Aí, sempre eu tenho que fazer a continha aqui do lado. Quem sabe fazer de cabeça, faz de cabeça. Que número que eu multiplico? Por 5, que dá 25. Aí, pode ser por tentativa. Começar. Ou pode ir direto, no caso. Eu sei que é 25. Nesse caso, o resto é zero. Por quê? Porque 25 é divisível por 5. No caso, vou passar alguns exemplos para a gente resolver aqui e tirar algumas dúvidas. Vamos lá. 243 dividido por menos 3. Fica 243 dividido por menos 3. A gente sabemos que quando é mais com menos, vai dar menos, né? Então, vamos lá. Vamos pegar. Se pegar o 2 não dá, então tem que pegar o 24, no caso, né? Aí a gente vai lá. 3 vezes 5, 15, quem não souber de cabeça. 18, 21, 24, né? Então, a gente sabemos que 8 vezes 3 é 24. Sobrando, resto 0. Abaixo 3. Deu 1. Então, a gente sabemos que a resposta dessa divisão é menos 81, né? Menos. E por que é menos? Eu vou passar a tabela e vou explicar para vocês. Por exemplo, o sinal do primeiro número. Sinal segundo número. E esse aqui ficou sendo o sinal do resto. Ficou sendo o sinal do resultado. A gente sabe quando é mais com mais, resulta mais. E quando é mais com menos, a gente resulta menos. E quando é menos com menos,
a gente resulta mais. Então, na divisão, mais com mais é mais com menos é menos, e menos com menos é mais na divisão. Então, esse é o quadro do sinal do primeiro número com o sinal do segundo número, e o sinal do resultado vai ser essa terceira coluna. O passo a passo mais ou menos da divisão é esse. Você tem um número que você divide por outro número. Esse número aqui, que é o quociente, você multiplica por esse número que dá esse número. Pode ser exata ou não. Tendo resto ou não. O resto vai ser exato ou não, no caso, né? Nesse caso aqui, eu sei que 2 vezes 5 é 10. Sobrando, então, o resto é exato. E também podendo ter resto 1, 2, 3, que não vai ser exato no caso. Então, é basicamente isso. Eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pauzinhos e eu quero colocar eles em 2 grupinhos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Lógico que assim vai ser ensinado no ensino fundamental 1. Mas é importante que lá no ensino fundamental 2 eles tenham ciência disso na cabeça para calcular mentalmente. Caso você veja que uma criança, que um adolescente tem essa dificuldade, você explica a base para ele chegar lá e saber fazer de cabeça, que é muito importante. Por isso, quando chega lá no sexto ano, é muito importante revisar as 4 operações, que é mais, menos, a multiplicação, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão. É muito importante revisar, porque às vezes tem algumas adolescentes que não conseguem aprimorar esse conceito das 4 operações. O conceito base da aula de métodos e modelos matemáticos foi proposto que a gente fizesse, explicasse a matéria que a gente escolheu, eu escolhi do 7º ano, que é a revisão da divisão, no caso, e vou fazer uma brincadeira, que chama o stop da divisão, no caso, né? Eu vou montar todo o conceito aqui da brincadeira, de como funciona, e esse método de jogos é muito importante. Por que é importante? Porque você dá um conteúdo que às vezes não entrou na cabeça da criança, do adolescente, da pessoa, mas ao realizar um jogo diferente que chame atenção, que prenda a atenção desse indivíduo, desse aluno, isso acaba fixando. É onde que você vê se realmente a proposta que você levou até o aluno foi aprendido ou não, né? Então, hoje eu vou fazer o stop, né? Eu vou passar as regras aqui, bem visível, para que todos possam visualizar, fixar na cabeça, e depois vou fazer a tabela, que é o jogo, e vou simular como se eu estivesse fazendo o jogo, no caso. O jogo é o stop da divisão. E na divisão, a gente pode ter números inteiros ou não. No caso, eu vou trabalhar com números inteiros agora.
Então vamos lá para as regras. Regra número 1. Cada dupla a primeira regra é que cada dupla receberá uma tabela. O que vai ser feito? A gente vamos fazer esse jogo de dupla para a gente trabalhar a socialização e deixar esse pouco individualismo que tem o ensino fundamental 2, né? Vamos trabalhar em conjunto para treinar, ajudar um outro, né? A primeira regra, então, é essa. A segunda regra, os números da tabela são divisores inteiros. Então, a segunda regra é que os números da tabela são divisores inteiros. Não vai ter número que não vai ser inteiros. A terceira regra, o professor A terceira regra é que o professor falará o número do dividendo. O número do dividendo, no caso, por exemplo, tem um P dividido por N, que aqui é A, e aqui é Q, que resta, vamos pôr B. O número que o professor irá falar é esse aqui. Esse número aqui já vai estar na tabela. E o aluno vai dar o resultado na tabela, que é o resto, no caso. Então, a ideia central vai haver uma tabela com o número, o professor vai ditar o dividendo, que é o divisor, e o aluno vai colocar a resposta, que é o resto. Caso esse número do dividendo que o professor ditou não seja possível dividir, o aluno colocará um X, entendeu? Então é basicamente isso. A primeira regra é que cada dupla receberá uma tabela, os números da tabela são divisores inteiros e o professor que falar o número dividendo. Então é basicamente isso. Vou apagar para continuar explicando as regras. Regra 4. Caso
caso o resultado não seja um número inteiro, o jogador fará um X. A regra 5. A regra 5, que ao completar todas as divisões que foram faladas, a dupla grita stop. Nesse caso aqui, é o que eu falei, vai estar trabalhando o companheirismo, um ajudando o outro para poder vencer a competição. Seis. Como vai ser mostrado daqui a pouco, aqui nos primeiros tópicos vai estar os números e no final vai ser o resultado. No caso, os alunos que não terminarem na hora que a primeira dupla falar stop, vai colocar um tracinho, pois não deu conta de colocar o resultado e não marcará ponto. A tabela, vamos supor, vai valer 50 pontos. Se você não preencheu todos, você não vai fazer os 50 pontos, finalizar o total. Então, assim, na hora que acabar a tabela, soma tudo e o que maior pontuar, o que mais pontuar, vai ser o ganhador. Regra 7. A regra 7. Ao final de cada rodada, a dupla que falou stop falará em voz alta os resultados.
Nesse caso, na hora que a dupla estiver falando em voz alta os resultados, os outros alunos estarão corrigindo, caso a professora falar, está correto, não, errou, e ir resolvendo ao longo da prova. Regra 8. A regra 8. Cada dupla corrige e soma os seus pontos, no caso, né? E cada acerto vale 5 pontos. Mas só vai computar os 5 pontos quem realmente tiver acertado. Ok? São 10 regrinhas básicas, tá? Enquanto o professor vai anotando, porque é muito importante que o aluno anote essas regrinhas. Por quê? Teve alguma dúvida? Volta nas regrinhas, para não atrapalhar ninguém e não atrapalhar a aula. Então, é muito importante estar anotando, por isso que eu estou anotando aqui. Regra 9. Ah, não, achei que era 10 regrinhas, mas é 9. Enfim, o jogo acaba nessa nona aqui, ó.